Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso primeiro podcast do Instituto Mesclar, o nosso Pode Mesclar, e estamos com 2 convidados especiais. O nosso professor Túlio Grandra, que é o mestre aí da microbiologia. Errou. Gandra. Gandra. Meu nome. E Bruna, que foi nossa aluna, hoje também é uma biomédica aí que está galgando grandes passos dentro da profissão. Então, a gente está muito feliz em receber vocês aqui logo na estreia. São 2 pessoas que a gente tem um contato direto desde alguns anos atrás, né? A Bruna, quando começou a graduação. O Túlio já é meu amigo desde a época de Linhares e agora aqui também, né? Morando em Vila Velha. E Thaisa... De sempre, né? De sempre também, parceria de sempre. Então, a gente está muito feliz em receber vocês. Obrigada pela disponibilidade, por terem aceito o convite, né? Pessoas escolhidas a dedo para a gente estar fazendo nossa estreia no podcast. Então, acho que a gente pode começar para que as pessoas conheçam vocês, assim como a gente já conhece um pouco, falando um pouquinho da história, da trajetória, do que trouxeram vocês até aqui, né? Lembrando que o título do nosso primeiro podcast é... Por que você deve ter um diferencial fora da faculdade, né? Então, por que você deve ir além da faculdade? Isso é muito importante. Túlio, pode começar falando um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Resumido, tá, Túlio? Tá, resumido. Cara, que é longa, né? Deixa esse rostinho bonito enganar vocês, eu já sou velho. Então, é o seguinte, cara. Eu cresci numa cidade do interior de Minas Gerais, que lá é extremamente perigoso. Tanto que meus primos, por parte de pai, a maioria estão mortos ou presos, né? E nessa época, com uns 16 anos, é uma idade complicada para um adolescente, né? Minha mãe já trabalhava no hospital, falou assim, minha mãe é enfermeira, falou, vou levar o Túlio para o hospital para fazer alguma coisa lá, né? Aí foram me colocar no estágio no pronto-socorro. Primeiro acidentado que chegou lá, eu desmaiei. Falei, tem que ser uma área com menos sangue. O que sobrou? Laboratório. Então, com 16 anos, eu comecei a trabalhar no laboratório do Hospital Siderúrgica, em Coronel Fabriciano, né? E lá eu conheci o Luiz Carlos, que era um bioquímico, cara que eu admiro ele pra caramba até hoje. Nossa, não tem nem palavra pra falar o cara. Aí eu falei, quando eu for mais velho, quem que eu quero ser? Queria ser o Luiz. Falei, Luiz, que curso que eu faço? Ele faz farmácia. Fui pra faculdade fazer a inscrição no curso de farmácia e lá eu encontrei a coordenadora do curso de biomedicina que me convenceu a trocar para biomedicina. Aí iniciou a jornada, me formei, vim pro Espírito Santo, fui para São Paulo, fui para um monte de estado fazendo cursos, né? Tô aqui até hoje, vim parar em Vila Velha. Foi meu preceptor em estágio, que eu estagiei com você em Linhares, né? Estagiou comigo em Linhares. Tá vendo? Contato é tudo, né? Sério? Você foi aluno dele? Fui estagiário dele durante uma semana, mas foi. Uma semana. Nossa. Aprendi muito, inclusive, por isso que eu falei, pô, o Túlio é fera demais. Em 2 dias tendo aula com ele, dá pra aprender muito. Imagina uma semana. Uma semana indo lá, ó, batendo cartão. Intensivão. E excelente aluno. Aí. E Bruna, conta pra gente um pouquinho sua trajetória, pra gente poder falar um pouquinho de como você chegou até, né, na profissão que você tá como biomédica aí. Bom, em 2018 eu saí do ensino médio e eu queria fazer uma faculdade. Não queria ficar parada, nem esperar um ano a mais para fazer. Então, eu tinha que escolher um curso. Eu sempre gostei da área da saúde, mas eu não tinha decidido ainda o que eu queria fazer. Olhando as grades, olhando as opções, eu cheguei até o curso de biomedicina e cheguei até a faculdade Multivix. Aí eu me inscrevi logo após que eu terminei o ensino médio. E minhas primeiras aulas foram com vocês. Foram minhas 2 primeiras referências como biomédicos, os 2 primeiros biomédicos que eu conheci. E 2 referências também na docência para mim, que é o que eu quero seguir. Bom, me formei no final do ano passado e logo no começo da minha faculdade veio a pandemia. Muita gente desistiu do curso também, mas eu segui. Acho que ainda você começou um pouquinho Foi antes um ano da pandemia antes mesmo. da pandemia. Primeiro e segundo período a gente está conhecendo o curso. Eu queria trancar o curso, pensei várias vezes em trancar o curso. Deu pra se assustar um pouquinho ali naquele início, anatomia... Anatomia, quase reprovei. Fiquei de prova final, mas passei. Mas passou, isso aí. Professor muito bom. Opa, aí sim. Aí, inclusive, a primeira matéria que eu me apaixonei foi biologia celular. Que foi você foi que eu deu. Também. Eu pensei, nossa, como existe tanta coisa microscópica. E eu nunca tinha tido contato com nada disso. Foi a primeira coisa que eu vi, que eu gostei, que eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero fazer isso. Aí ela falou, mas você vai ter tanta coisa pela frente ainda, você vai mudar de ideia várias vezes. Exatamente, porque o pessoal entra hoje na faculdade com uma ideia, mas também não tem noção do tanto de coisa diferente que vai estudar, né? Muita gente entra, eu quero estética, eu quero análise, no meio do caminho muda, descobre a diagnóstico por imagem, né? Descobre lá a hematologia, a micro, e aí se apaixona. Acho que isso que é o mais interessante.
tanto que eu não fiz nada na área de biologia celular até hoje. Foi tudo para a área de análises clínicas. Bom, eu me formei no final do ano passado, colei grau e logo comecei a pós-graduação, que eu ainda estou fazendo, concluo no final do ano que vem, hematologia clínica. E durante a graduação eu sempre fiz cursos. O primeiro curso que eu fiz é a área que eu trabalho atualmente, que é hematologia. Foi o primeiro curso que eu fiz com latas de hematologia, estou fazendo pós-graduação com eles. E depois disso, comecei a fazer cursos presenciais com vocês. Microbiologia, perícia criminal, reprodução humana, interpretação de exames laboratoriais, por aí vai. O que é muito importante também, porque na faculdade a gente não tem muita prática, infelizmente. Esses cursos são muito importantes, ajudam a gente a fazer network. Atualmente eu trabalho como biomédica, responsável da bancada de hematologia. Durante a faculdade eu também fiz estágio, que me ajudou muito para conseguir esse emprego. Basicamente tudo que eu sei hoje eu aprendi no meu estágio. E eu também trabalho como professora, mas não sou fixa em nenhum lugar. Eu dou aulas particulares e aulas práticas. Legal. Ou seja, já está galgando, Caminhando, já está se encaminhando aí Se para Deus quiser, em fazer breve o que eu só você... darei aula. Com certeza. Túlio, como que era o mercado quando você começou e qual que é a diferença para hoje em dia? Você enxerga a diferença? Aí que é interessante. Eu me formei em 2008, 2009, eu já vim para o estado. Eu chegava em todos os laboratórios, hospitais, eu falava, eu sou biomédico. A pessoa, que é isso? Absolutamente ninguém sabia o que era biomedicina, né? Quando eu cheguei em 2009, olha só, gente. Hoje, às vezes, você chega em um lugar, eles não sabem o que o biomédico faz. Eu lembro que, na época, as pessoas perguntavam, o que o biomédico faz? Até eu me enrolava para responder, entendeu? Então, hoje, quando as pessoas perguntam o que o biomédico faz, o analista clínico transforma amostras biológicas em informação, né? A hematologia, ela pega um tubo de hemograma e transforma em índice hematimétrico. Uhum. É uma informação quantitativa. Ela vai ver a qualidade das células vermelhas. Uma informação qualitativa. Transforma a amostra biológica em informação. Isso que o biomédico faz. Então, o que aconteceu? Na época, o meu primeiro emprego foi no Hospital São Camilo. E lá eu entrei, como ninguém sabia que era biomédico, falei, alguém que trabalha no laboratório. Então, vem cá. E como eu sempre fui para a área de microbiologia, acabei entrando em microbiologia. Lá eu conheci o Dr. Silvestre, que era um médico intensivista que é outra pessoa. Isso é extremamente importante. Existem pessoas que passam na vida da gente que nos dão um impulso, né? Por isso que o networking é muito importante. Por isso que é importante conhecer pessoas e ser bom com as pessoas sem esperar nada em troca, entendeu? A gente teve uma troca de informação, ele começou a confiar no meu trabalho e a partir daí eu fui crescendo nessa parte de microbiologia. E depois conheci um farmacêutico, eu fiz um curso com ele, que é o professor Carlos Henrique, e ali eu achava que eu sabia microbiologia. Quando eu fiz a primeira aula com ele, eu falei, eu não sei nada de microbiologia, né? E eu fiquei extremamente fã desse cara. Fiquei muito fã dele mesmo. Tanto que, no final da aula, eu ia lá encher o saco dele, ele olhava para mim, pô, pega esse livro aqui e vai ler. Falava assim comigo. Eu levava o livro, estudava igual um louco, voltava no outro final de semana do curso, ia trocar ideia com ele, comecei a encher o saco dele por e-mail, né? Quando eu terminei o curso, falei, pô, agora eu sei um pouquinho de microbiologia. Qual que é o meu objetivo profissional um dia? É ser igual o Carlos Henrique, né? E, coincidentemente, no início desse ano, eu comecei a trabalhar com ele, hoje no CETAM, entendeu? Uhum. Então, um curso que eu fiz lá no passado me fez entender o que era realmente a área de trabalho que eu queria atuar. E, a partir daí, eu fui me desenvolvendo a um ponto de chegar um dia e conseguir trabalhar com ele, cara. O cara é referência, né? Eu pegar meu currículo perto dele não é nada. E olha que eu terminei de fazer minha 10ª pós-graduação agora. Sim. Entendeu? Então, Só isso, né? Só 10. Só E tem 10. gente que já está reclamando de fazer uma, né? Não, isso é um bom exemplo para que nada termina na faculdade, né? Não. A faculdade é só o início do início. A faculdade ela vai te dar a direção, né? A velocidade e a intensidade de onde você realmente quer chegar depende única e exclusivamente de você. Tá? Então, a gente fala, pô, eu me formei, não sei nada. Eu falei, que bom que você tem essa cabeça. Então, senta a bunda na cadeira e vai estudar. Entendeu? A faculdade não está aqui para te pegar na mão e falar, você vai virar o profissional perfeito. Tudo depende única e exclusivamente de você. Tem gente que fala, eu acho minha faculdade ruim. Não, o ruim é o aluno. Se você não estudar, você não é ninguém, cara. E não ir em busca de oportunidades, né? Sim. De diferencial, de cursos, que é o que a gente mais oferece. Falando a nível Espírito Santo, né? A gente estava até conversando aqui em off antes de começar. A gente não tem grande quantidade de cursos diversos aqui no Espírito Santo, principalmente pós-graduação. Então, naturalmente, a gente vê esse movimento migratório das pessoas saindo daqui, ou até existe certos cursos aqui bons,
Mas o pessoal tem o hábito de achar que o que tem fora é melhor do que o que temos aqui. E temos excelentes profissionais aqui, né? Excelentes ofertas de cursos aqui. Mas a gente ainda perde um pouquinho para Rio, São Paulo, Minas. Estamos caminhando, né? Com certeza. E o Túlio falou uma coisa muito interessante sobre o fato dele ter ido fazer pós-graduação fora, buscado também, né? Acho que sair um pouco da zona de conforto faz parte do seu crescimento profissional. Então, quando você sai da sua zona de conforto, você dá mais valor ao seu esforço, automaticamente você consegue buscar aquele conhecimento que você precisa, né? Porque você está saindo da sua zona de conforto, está tendo que ir atrás, está desperdiçando, né? Dispensando tempo, dispensando vontade, e aí depois você valoriza mais, né? Aquela sua conquista, aquela pós ou aquele curso que você fez. Então... E outra coisa muito importante é que eu acho que curso tem um monte. A gente tem que olhar principalmente qualidade. Né? Eu, quando fui fazer minha pós de microbiologia, eu tive a sorte de fazer o PREPS na PUC. Né? Tanto que o Carlos Henrique ele falou, perguntei para ele, qual é a primeira pós que você fez? Ele, eu fiz da PUC, eu fui fazer. O Carlos Henrique fez, deu certo, eu vou fazer esse negócio também. Lá, cara, eu conheci professores que, de um nível que não, esse cara não existe, velho. Um cara que deu genética lá, o Charles, meu Deus. Depois, eu comprei um livro de hematologia e falei, nossa, que livro maravilhoso. Quem escreveu? Deve ser tradução de fora. Aí tava lá, Paulo César Naum. Fui perguntar, quem que é Paulo César Naum? O cara é brasileiro, cara. Pesquisar, tinha uma pós em São José do Rio Preto. Era caro pra caramba. Eu falei, não, vou me virar e vou fazer, cara. Eu conheci o Naum, cara. Tomei café com o Naum, assim. Falei, meu Deus, tô conversando com o Naum, você tá entendendo? É isso aí. O cara é o papa da talassemia. Você percebe o nível intelectual da pessoa quando os ídolos dele são professores, né? Entendeu, cara? Aí eu falei, aí eu fui fazendo pós, sempre encontrava pessoas que eu admirava pra caramba, entendeu? O Carlos Henrique mesmo, esse dia a gente tava trabalhando lá no laboratório, eu falei, se a gente testar, colocar acetato pra isso, ele vai falar, não, dá errado. Se eu fizer isso aqui, vai dar errado. Ou seja, ele fez tanto teste, deu tudo errado até achar o que tá certo, que ele já tá passando para mim o que tá certo. Então, ensinar é isso. Entre aspas, se ferrar tanto em uma área e aprender com essas experiências, que já tá tudo de mão beijada para os alunos, entendeu? Então, isso que, quando eu vou dar um curso, qual que é o pulo do gato? Qual que é a manha? Como eu vou direcionar esse aluno para que, na hora que ele pegar uma amostra biológica, ele coloque o resultado mais fiel possível que realmente é. Entendeu? Ele vai evitar muito ele ficar batendo cabeça. É porque a prática é diferente também do que a gente vê, às vezes, na teoria, né? O livro é lindo, mas na rotina, né? Funciona desse jeito? Não funciona? Tem o pulo do gato? Não tem o pulo do gato? Né? E o mais interessante também é a gente conseguir trazer aqui hoje, né, o Túlio, que é um professor lá do nosso instituto, a Bruna, que foi aluna do Túlio em cursos, né? E você, querendo ou não, aprende, entre aspas, por tabela, tudo que você aprendeu com o Naum lá no seu curso, né? Você passa também para os meninos na microbiologia e, né, nos outros cursos que a gente oferece com ele. E acredito que a Bruna tenha feito o curso de microbiologia com ele. Você fez, não foi, Bruna? Sim. E teve, acho que conhecimento ali não faltou, né? Teve uma aluna desse curso também que eu conheci ela, já é formada, bióloga e trabalha com microbiologia. Ela falou que o Túlio deu tanta dica, tantas outras formas de fazer o mesmo exame que pediram para ela montar um laboratório de microbiologia e ela fez um orçamento totalmente abaixo do que eles esperavam, graças a ele, que ensinou várias formas de fazer, várias formas de economizar dentro do laboratório, e eles autorizaram a construção do laboratório de microbiologia. E tem gente que pensa que curso eu vou gastar um dinheiro. Não, é um investimento, né? Quando você faz um curso, se propõe a estudar ou adquirir um conhecimento, isso aí eu sempre falo com os alunos, você leva para o resto da vida, porque ninguém tira isso de você e lá no curso você não aprende só a matéria, né? Se você tiver uma mente aberta, você consegue aprender de tudo um pouco, né? Esse networking, esse contato com o profissional experiente que a gente tende a sempre trazer nossos cursos, ele vai muito mais além do que o conteúdo de fato da matéria. É isso, pegou dicas, né, Túlio? Tudo que você puder contribuir com os alunos, você contribui, né? Sobre dicas, sobre o pulo do gato mesmo, como você falou. Então, é isso que vale mais do que o conteúdo em si, isso é bem importante, né? Sim. E nesse mesmo curso que a Bruna comentou, que foi inclusive nossa primeira turma, né? Teve a situação de uma aluna que sentou próximo a essa aluna que você comentou, né? Que fez o levantamento do laboratório. E era uma aluna que vinha de um curso 100% online, não tinha tido contato, basicamente zero de prática, e foi lá, encontrou a gente no Instagram, Facebook, foi fazer o curso. E sentou ao lado dessa colega, que já tinha experiência em microbiologia, e saiu de lá com uma oportunidade de estágio.
né? Onde ela ia conseguir isso se ela não saísse da zona de conforto, não saísse de casa, não buscasse cursos, oportunidades, pessoas para bater papo, para trocar? Então, a gente fica muito feliz, né, com Sim. resultados como esse, porque o objetivo do Instituto é justamente trazer conhecimento, trazer oportunidades, fazer com que o aluno saia da caixinha só da faculdade, que é o que todo mundo está fazendo, né? Então, aqueles que conseguem captar essa ideia, com certeza, saem na frente. Por exemplo, acho que o Túlio também, com a visão que ele tinha da microbiologia lá atrás e agora, né? O mercado de trabalho em si, na sua época e agora. O que você acha que mudou, a grande modificação que teve nesse mercado de trabalho, qual o destaque que quem está entrando na área precisa? Acho interessante também você passar a sua visão. Então, a microbiologia, eu dou consultoria para alguns laboratórios, né? Teve um laboratório que fez o orçamento comigo, eu fui lá, visitei, aí eu falei, isso tem que ser assim. Ah, mas não pode ser assim. Então, a partir de agora, o nosso contrato está encerrado. Por quê? O pessoal acha, primeiro ponto, que a microbiologia é extremamente caro. Segundo ponto, eles fazem adaptações extremamente errôneas na microbiologia. Pega coisa de microbiologia de alimentos e coloca na clínica, no que não funciona, e o contrário também não funciona. Né? Pra você ter ideia. Aí fala, qual que é a autoridade que você tem para falar de microbiologia de alimentos? Eu fui microbiologista da Coca-Cola por 1 ano. A parte de não carbonatados era todo eu que fazia. Segundo ponto, hoje eu trabalho no CETAM. Né? O CETAM é o maior laboratório do estado hoje que faz, do Brasil, um dos maiores, que faz análise de microbiologia de alimentos. Né? E o laboratório é certificado pela ISO 17025 pelo Inmetro. Então, não é qualquer laboratório. Sim. Então, todos os procedimentos, eles têm que ter uma sistemática. Né? E eu vejo muito, por ter atuado tanto na clínica quanto de alimentos, eu vi que um monte de adaptação errônea acontecia muito. Isso era dogma da microbiologia aqui do estado. Tem que usar selenito e cistina para fazer coapocultura. Errado. Entendeu? Tem que usar HRSS para isolar a Shigella. Errado. Né? 90% dos laboratórios fazem esse tipo de coisa. Então, primeiro ponto, o profissional ele tem que estar intrinsecamente ligado ao que é realmente ciência. Né? Não, às vezes eu pergunto, onde você aprendeu isso? Fulano me falou. E fulano tirou da onde? Falaram para ele. Bunda. Passei direto. Corta aí. Entendeu? Então, é algo muito disse-me disse. Né? Então, o que eu tento ensinar para os alunos? Não é como a reação acontece. Né? É por que a reação acontece. Né? Tal metabólito levou à conversão de outro metabólito e isso. A gente fala assim, cresceu, ficou amarelo o colilerte, enterobactéria. Que reação é? Ficou amarelo. Por quê? Né? Porque a ONPG, o ortonitronfenil beta-galactoperonosídeo, ela foi quebrada e virou o substrato que era incolor, ficou amarelo. Então, você tem que entender a bioquímica por trás, o passo a passo do negócio. Entendeu? Então, qual que é o diferencial? Se você entende a bioquímica envolvida em cada uma das reações, não só na microbiologia, na hematologia também. Por que faz G6PD? Você tem que entender por quê. Se você entende as reações bioquímicas, você vai entender qualquer intercorrência que ocorra. Por exemplo, a reação ficou estranha hoje, vai olhar a temperatura da estufa, pode ser isso. Uhum. A estufa teve um pico de energia, a estufa caiu, ficou em temperatura baixa tanto tempo. Você vai saber entender, ao invés de você olhar, isso mesmo, liberar uma bactéria errada. Exemplo, você liberar uma Escherichia coli espécie, Pseudomonas, Escherichia coli, em teoria, uma cepa normal, ela é sensível a todos os antibióticos. A Pseudomonas ela é intrinsecamente resistente a uma cacetada de antibióticos, cefalosporina, entendeu? Então, isso aí vai mudar completamente o resultado. Sim. Né? Então, são pormenores que a gente tem que entender. Então, o profissional atual tem que estar sabendo o porquê das coisas, não só como acontece, né? Então, igual a menina falou no curso, né? Eu mostrei exatamente isso, né? Gente, se acontecer isso aqui, é por isso, assim é isso, esse meio é usado para isso, esse meio é usado para isso. Por que a gente faz um pré-requecimento seletivo? Uhum. Esse é o diferencial. E muitas vezes a faculdade, por não ter essa sistemática, ou às vezes não ter uma estrutura, não sei, né? Eu não aprendi. É muito generalista, né? Generalista demais. Por quê? Como o vestibular hoje não seleciona muitas pessoas, você não pode chegar com conteúdo extremamente avançado, que quem chega um pouco mais atrasado vai... Não vai acompanhar. Então, o que tem que fazer? Você tem que nivelar a galera para depois dar o conteúdo. Então, é a coisa que você não vai aprender na faculdade. E eu não aprendi isso na faculdade. Eu falo com as pessoas. 90% do conteúdo intelectual que eu aplico hoje ao que eu faço, eu aprendi livro, Túlio sentado, caneta e estudando, cara. Sim. E mesmo que a gente fale que no curso você não vai sair, óbvio, expert em microbiologia, porque os cursos são 1, 2 dias, mas você já vai ter uma boa noção da onde você pode gastar neurônio, vamos dizer assim, né? Onde você pode realmente investir o conhecimento, estudar a fundo e saber que ali é um diferencial. Então,
Acho que essa pegada, sim. Se eu te explico a bioquímica envolvida em por que o agar-McConkey é seletivo, né? Esse mesmo sistemática de aprendizado você aplica a todos os outros meios de cultura, você aprendeu microbiologia. Bruna, sei que você está no início aí da sua jornada, se formou agora no final do ano, mas quais são as suas expectativas para essa nova profissão? Mas o que você almeja a médio e longo prazo? Bom, o que eu vejo já estando no mercado de trabalho é que a gente não tem biomédico qualificado. A gente sai da faculdade, a pessoa fica desempregada porque durante a faculdade não investiu em si mesmo. As empresas procuram alguém que pelo menos tenha a noção do básico, porque eu também percebo que na nossa área eles não gostam de estagiário. E no estágio você aprende muito. E se você não tem a oportunidade de fazer um estágio, você faz cursos para aprender, porque quando você sair da faculdade, o mercado de trabalho vai ter um interesse maior em você. Mas você conseguiu estágio, não conseguiu? Sim, no segundo período da faculdade, inclusive por indicação. Pois é, segundo período é muito raro conseguir estágio, né? Pegar um estagiário assim totalmente cru no início da Provavelmente faculdade. você se destacou lá dentro, né? Para eles terem te mantido ou de alguma forma você conseguiu. Na verdade, foi em outro laboratório. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma amizade dentro da sala de aula. E essa amizade foi fazer um exame admissional no laboratório e perguntou se eles contratavam estagiário. Aí ela deixou o contato dela, quando precisaram entrar em contato com ela, só que ela já estava fazendo estágio e me recomendou. Ou seja, networking. Sim. Famoso. Aí eu mandei meu currículo, me chamaram para entrevista, na mesma semana eu comecei. Fiquei 2 anos de estágio não obrigatório lá e 6 meses de estágio obrigatório não remunerado. E eu pedi, né? Acabou meu estágio, eu precisava fazer o estágio da faculdade. Falei, olha, eu posso fazer o estágio aqui não remunerado, eu gostaria de passar em todos os setores. E autorizaram. Aí, quando eu estava passando nesses setores, eu conheci uma outra pessoa que trabalhava no PA. E eu sempre quis estágio dentro de hospital, dentro de PA, porque é onde a gente aprende muito. E ela me mandou o contato da coordenadora dela. A coordenadora dela pegou meu currículo e encaminhou para um laboratório onde eu trabalho. Então, eu fui atrás de um estágio e saí com um emprego. Graças ao estágio anterior, que eu consegui absorver muita coisa, porque eles precisavam de uma pessoa para a bancada de hemato. E eu fiquei 2 anos na bancada de hemato como estagiária, fiz cursos na hematologia. Então, isso abriu portas para eu aprender e conseguir essa vaga. Aí, assim que eu me formei lá, eles me contrataram como biomédica. Eu comecei a fazer o serviço a mais do biomédico, né? Além de ficar na bancada, liberar exame, fazer os outros setores. Porque eu não trabalho só na hematologia. Meu foco é hematologia, mas eu fico nos outros setores de análises clínicas. Parasita, urina, imuno e bioquímica. Só não faço micro. Aí, Túlio, tem... Pô, fez o curso, mas não faz micro. Eu tenho até um pouco de medo de microbiologia ainda. Perca seu medo com o curso agora que a gente vai fazer. Porque depois daquele Faz curso o eu curso descobri que eu não sei nada. Eu não sei nada. Aquele curso era um bombardeio de informação. Eu assisti um pedaço. E olha que eu tenho mestrado em micro, mas eu falei, não dá para acompanhar o Túlio, não. O Túlio é sagaz. Isso é importante também dos cursos, que você percebe que quanto mais você estuda, menos você sabe. Se você fizer um curso, você absorver pelo menos uma coisa, você aprender aquela coisa já é ótimo. Eu fiz o curso de interpretação de exames laboratoriais, eu estava na graduação ainda. Toda vez que eu encontro isso, eu lembro do curso, que é eritroblastos, na hematologia, e eu lembro da correção, que eu tenho que fazer nos leucócitos. Antes do curso, eu não sabia disso. Não aprendi na faculdade, não aprendi em outros lugares. A primeira vez, depois do curso que eu vi o eritroblasto, que eu vi o leucócito alto, eu lembrei e nunca mais esqueci. Tá vendo? Isso eu sempre lembro até hoje. Já valeu o curso. Já valeu. E eu vejo muita gente formada, que às vezes eu converso, que eu mostro alguma coisa, não sabe. Não sabe isso. Muitas coisas que eu aprendi. E ainda fala, você é doido, não existe isso não. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Já vi só relatar na observação sem fazer a correção, não quantificar, só falar que tem. E gente formada muito mais tempo do que eu. Aí eu vejo que isso é importante também, porque às vezes a pessoa se forma, formei, tempo, né? Parei, já estou formada, já tenho meu diploma, e acaba estagnando, porque sempre acontece alguma coisa nova na área da saúde, com o Covid mesmo, alterações que não eram
tão conhecidas ficaram mais conhecidas. Tanto algumas que ficaram conhecidas como alterações do Covid, mas que não eram do Covid, porque a gente não prestava tanta atenção nisso antes da pandemia. E a gente, na visão de professor, e eu posso compartilhar com meus colegas que também são, a gente percebe quando o aluno ele é interessado. A Bruna, eu falei com ela no final da graduação dela, às vezes o mínimo que a gente precisa é de um aluno interessado naquilo. O que hoje em dia a gente não encontra facilmente. Os alunos eles são muito desinteressados pelas matérias, pela profissão que ele está fazendo. E a Bruna, mesmo no segundo período, a gente percebia isso. E quando ela chegou lá no final, a desenvoltura dela para criar o TCC, escreveu muito bem. A Bruna se articulava muito bem. Eu lembro que no início da faculdade ela era toda tímida, nem foto ela queria sair. Não gostava de tirar Não foto. Eu gostava ainda de tô tirar... morrendo de vergonha Olha só, aqui. ela tá aqui em frente, um Quando monte a de gente câmera. pensou assim, vamos chamar a Bruna, eu falei assim, gente, mas será que a Bruna vai topar? Porque ela não gostava nem de sair nas fotos, ela queria tirar a foto para não sair na foto. Eu ainda tenho muita vergonha. Não tenho vergonha de falar, de apresentar, mas em frente às câmeras. Mas o muito... mais incrível da vida, se parar pra analisar, é isso. É a volta que o mundo dá, ou que a vida dá, e que depois a pessoa... Eu nunca me imaginei como professor também. Eu nunca imaginei. Acho que a maioria dos professores, dificilmente você vê uma pessoa que sempre quis ser professor. Você, apesar da timidez, foi se descobrindo que você amava tanto, acredito eu, a sua profissão ou a biomedicina, que você começou a ter vontade de ser professora também, né? Então, imagina. O que vai de contraponto à timidez, né? Porque isso para você aí. ser professor, você tem que perder um pouco a timidez, porque você vai estar lidando ali diretamente com o público. Em Mas algumas isso é interessante. aulas que eu dou, ainda não acostumei a ser chamada de professora. E eu, como eu sou muito nova, eu percebo que tem gente que não gosta que eu ensine. Acha que ser mais velho do que eu sabe mais. A gente sente isso também, Sente né? isso, Esse cabelo branco aqui eu pintei. Eu fiz alguns cabelinhos brancos só pra parecer mais, entendeu? Eu sou super novo. Não, mas eu já vi isso, a pessoa não querer aprender comigo porque eu sou mais nova. Calma, vai chegar um dia onde você vai ver que essa pessoa aí Você talvez... rebate isso com conhecimento. Você rebate isso mostrando que, tudo bem, eu sou nova, mas eu sei o suficiente para te ajudar, para te ensinar. Sim. Né? Então, dá tempo ao tempo, vai acontecer. Tá no caminho... Você vai ficar velho ainda, relaxa. Túlio, vendo início dessa trajetória da Bruna, que dica que você consegue dar para a Bruna para que ela siga aí um bom caminho dentro da biomedicina, do que quer que ela venha fazer? Primeiro ponto. O que você gostaria de ter recebido como dica, talvez? O que você recebeu ou não recebeu? Só um parêntese da pergunta anterior que eu fiquei curiosa. Você bebe Coca-Cola? Bebo. Não acredito. Seguinte, né? Primeira coisa, fazer uma coisa que você gosta. Segundo ponto, disciplina. Né? Eu sempre separo 1 hora do meu dia para estudar. Você nunca vai saber demais. E é o seguinte, por quê? Quanto mais preparado você está em um assunto, mais seguro você é. Entendeu? Então, esse é o ponto principal. Esses tempos, isso deixa a gente até um pouco cético, porque eu terminei mais 2 graduações recentemente, uma em nutrição e uma em educação física. Não para nunca. Não pode não. Eu não consigo nem acompanhar a sua biografia, a sua bio lá do Instagram, porque o Túlio cada hora atualiza ele, agora ele é... Nem cabe. Nem Ele cabe mais. deve ter umas 5 páginas. Aí, cara, eu fui assistir uma palestra de um cara aí que é famoso, né? O cara começou a falar tanta merda, metabolicamente falando, né? Que eu pensei, eu não quero nunca passar por essa vergonha. Então, se você for lá na minha casa, primeira coisa, na sala tem um estante que deve ter uns 400 livros. Eu fui lá, eu vi que você tinha livro pra caramba, você tava mudando. Muito entendeu? livro. Aí eu comprei um estante para colocar os negócios lá, entendeu? Então, estude ao ponto de você ser extremamente seguro e dominante naquilo que você fala, entendeu? Lógico, você nunca vai ser dominante em todas as áreas. Então, você gosta de hemato? Vai estudar hemato pra caramba. Eu tenho um grande amigo, até mandar um abraço para ele, Alessandro, do Dilab. Ele é meu amigo há uns 10 anos já. E é um dos caras que eu mais admiro na parte de hematologia. Esses tempos ele mandou, olha aqui, tudo um laudo interessante pra caramba sobre alterações hematológicas no Covid. O que ele começou a fazer? Ele começou a referenciar com um artigo no laudo, porque as observações os médicos não entendiam. Então, ele está num nível que nem os médicos estão sacando. Ele falou, Túlio, esse que é um problema, entendeu? A gente entrega um laudo de uma qualidade altíssima, só que a galera ainda não sabe interpretar. Então, você tem que ficar desenhando pro cara o que ele tem que fazer, entendeu? Sim. Então, chega a esse ponto, entendeu? Hematologia, pode mandar para mim que eu destruo. Microbiologia, né? Microbiologia eu tomei
é triste porque eu tô trabalhando diretamente com o Carlos Henrique, né? Então, às vezes eu vou conversar com ele de microbiologia, é impossível conversar com o cara, né? Ele tem 2 livros publicados de microbiologia. Mas é eu penso em assim que a escrever. gente se sente quando conversa com você. Não, entendeu? Você não Então- pensa em escrever um livro também, não? Túlio? É engraçado, eu tenho 2 livros. Eu tenho um de microbiologia e tenho um de treinamento em hipertrofia, né? Quem quiser, tá na Aí, bio ó. do Instagram lá. É isso. Compra o livro lá. Mas de microbiologia eu não animei a escrever ainda, não. Muito assunto, né? Muito assunto. Mas você tocou num ponto também interessante, que é sobre quanto mais você estuda, né, e você adquire conhecimento em uma determinada área, maiores são as chances também de você contra-argumentar se alguém quiser, por exemplo, te enganar ou te passar uma informação errada. Né? Então, se você está vivenciando uma situação em hospital, um problema com algum familiar ou seu mesmo de saúde, e aí chega alguém e libera um laudo errado para você que pode comprometer a sua vida, a vida do seu, né, do seu familiar ou de alguém que você conheça, você saber contra-argumentar e ver, de fato, aquele laudo, saber interpretar corretamente. Né? Então, já aconteceram situações parecidas, né, no dia a dia, onde eu fui, até com meu pai mesmo, fazer uma consulta com um cardiologista, e aí ele falar, não que ele tenha errado no laudo, mas às vezes quando ele acha que o paciente não conhece o assunto, não domina, né, ele te atende de uma forma. Quando você já mostra que você tem um mínimo conhecimento, né, ou tem um mínimo de noção do assunto, já muda o teor da conversa, ele já consegue, você já consegue conversar com ele especificamente sobre aquele assunto. Então são coisas que a gente vai vendo no dia a dia, como vale a pena você estudar, nunca parar de estudar. Porque, no mínimo, você vai usar isso para algum momento da sua vida ali, no momento pessoal, né? Ou no momento particular, e vai te ajudar a entender alguma situação. Acho bem interessante. E aí, o que a gente pode perguntar aqui? Acho que a Bruna pode falar um pouquinho também de como ela venceu essa timidez dela, né? Com o tempo, o que você fez, porque às vezes o aluno também ele tem essa timidez durante a graduação. Acho que eu nunca vou conseguir ser, por exemplo, professor. Né? E aí você foi o quê? Trabalhando isso em você, se esforçando para vencer essa timidez? Como que foi? Bom, meu problema nunca foi falar. Falar eu gosto. Uhum. Meu problema é aparecer pros outros. Mas desde o começo da faculdade eu quis ser professora, ainda quero, né? E para ser professora eu tenho que falar na frente de, geralmente, várias pessoas. Sim. O meu maior problema sempre foi câmeras, fotos, vídeos. Eu tenho mais Ainda vergonha. bem que aqui não tem câmera, então aqui tá tranquilo. De boa. Estamos batendo papo né? sem câmera. Mas, enfim, eu sempre gostei de apresentar trabalho. Enquanto todo mundo corria, eu gostava. Uhum. Eu preferia fazer um trabalho apresentado do que um trabalho escrito. Então, na faculdade, eu sempre pedia para apresentar, né? E assim a gente vai, né? A gente apresenta para poucas pessoas, depois mais, e a gente vai se adaptando àquilo. Se torna normal e se torna fácil. Tem gente que dá dicas, né? Não olhar para uma pessoa só enquanto você fala, ou olhar para um ponto fixo na parede. Eu sempre gostei de olhar para várias pessoas enquanto eu falo. Igual vocês, quando dão aula. Não sei se vocês já repararam isso, mas vocês falam olhando fixamente para uma pessoa, aí a pessoa começa a prestar mais atenção em vocês. É tática. Quando você quer, né, aquela atenção, é isso aí. Você olha. Enquanto vocês davam aula, eu percebi isso. A pessoa fica com vergonha de desviar o olhar de vocês e começa a prestar atenção. Mas olha, se a gente fizer talvez um levantamento na sua antiga turma ou nas turmas atuais, levanta a mão quem quer ser professor. Acho que se tiver um ou outro que levanta a mão ali, é até muito. Sim. Por que você acha, Túlio, que hoje em dia a galera não quer seguir a profissão, ou raros querem seguir a profissão da docência? Primeiro ponto, né? Quando a gente vai falar da docência em si, é remuneração. Tá? Remuneração. Segundo ponto é porque a gente está numa sociedade que tem um declínio de déficit cognitivo gigantesca. O que é isso, tá, gente? Tô falando isso porque eu tenho uma pós em psicobiologia, tá? Então Aí, viu? Mais um. Eu uso isso principalmente porque mais do que você apresentar um conteúdo, é como você apresenta esse conteúdo, ok? Então, você tem que deixar o conteúdo mais palatável, mais digerível para os alunos. Então, o que é isso? Hoje, a dopamina está muito fácil de conseguir, ou por fast food, ou por rede social, né? Tanto que, se você olhar, a maioria dos alunos hoje, que é extremamente viciado em celular, você vai ver que eles têm uma
um intervalo de atenção entre 15 e 30 segundos. Eles ficam 15, 30 segundos prestando atenção, depois muda o foco. Por quê? Estão acostumados com o tempo de um story. Entendeu? Então, as redes sociais estão deixando, isso é comprovadamente, a ciência comprova, deixando a sociedade mais burra. Quando eu vou fazer entrevista de emprego, por exemplo, eu pergunto, quantos livros você leu no último ano? Aí tem gente que fala assim, 2. Aí na entrevista fala, os 2 últimos que você leu, fala o nome para mim. A pessoa inventa o nome lá agora, me faz um resumo breve do seu livro. A pessoa se embola toda. Então, ler é extremamente importante. É uma malhação, um treinamento para o cérebro. Segundo ponto, evitar com que você fique extremamente dopaminérgico. Quanto mais dopamina você tem, buscando prazer rápido, né, rede social, açúcar demais, esse tipo de coisa, droga, seja cigarro, qualquer coisa que seja estimulante, você vai fazer upregulation de dopamina. Isso vai fazer com que você preste menos atenção nas coisas. Então, higiene do sono, exercício físico, boa alimentação, isso é extremamente importante. Isso atrapalha o aprendizado, cara, se você tiver dopaminérgico demais. Isso é comportamental, isso é psicobiologia, entendeu? Então, o que é interessante que a pessoa faça? Toda vez que eu vou dar um curso, a primeira parte da minha aula é como usar o cérebro. Eu ensino os alunos a usar o cérebro. Você vai estudar assim, assim, assim. Essa sistemática de estudo para você absorver conhecimento de maneira mais eficiente. Então, isso é o primeiro ponto. Por que tanta gente hoje está desistindo da profissão de docência, né? Por quê? Você chega na sala de aula, está todo mundo no celular, né? Você vai aplicar uma prova, você vê o aluno colando, se você for um pouco mais ríspido com o aluno, eu vou te denunciar para a coordenação vai brigar com você. A coordenação briga. Entendeu? Mas Coordenador é bravo. eu acho que, tipo assim, o professor deveria ser a autoridade absoluta dentro da sala de aula, cara. Sim. Entendeu? Vai estudar. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Vinícius Tonioli. Ele contou uma história que ele estava numa sala de aula, aí a professora perguntou para todo mundo assim, onde você queria estar agora? Aí a pessoa falou, na praia, tal lugar. Ele falou, eu queria estar aqui. Se eu quisesse estar em outro lugar, eu estava em outro lugar. Então eu falo com os alunos, normalmente na primeira aula que eu dou, né, na faculdade, eu falo assim, eu conto essa história, eu falo, velho, você tá aqui, você tá olhando para mim, eu tô explicando o caceta da matéria aqui no quadro, velho. Presta atenção, velho. Você tá aqui. Porque você tá sentado aqui, sua cabeça em outro lugar, você não tá 100% do tempo em lugar nenhum. Porque você vai pra praia no sábado, você vai falar, pô, tem uma prova segunda-feira, e aí? Agora, se você tá no seu tempo lá, você se dedicou ali, estudou, prestou atenção na matéria, você absorveu, você vai curtir sua cervejada lá no final de semana de boa, cara. Então, é o que a gente fala, o mindfulness, né? Se essa sistemática de ensino fosse um pouco mais a favor do professor, com a remuneração melhor, acho que mais gente queria ser professor. E tem muita gente que eu conheço que tem um talento enorme pro ensino, pra docência, mas fala assim, Túlio, desisti de ser professor por isso, por aquilo, entendeu? E tem a questão também que a gente percebe que as pessoas não querem estudar, né? Professor tem que ficar o tempo inteiro, né, estudando, se atualizando. Realmente você tem que investir o tempo em conhecimento, né, nos bastidores para você passar isso para as pessoas. Então, essa geração mesmo aí com essa boom que a gente teve aí de rede social, elas não estão... A mente está tão cheia, como você mesmo falou, que elas não estão achando espaço, não deixando espaço para estudar. E aí acham que estão com... usam o tempo livre de forma errada, né? De forma ociosa. Então, tem até... Eu sempre também utilizo a minha primeira aula para todas as turmas para passar sobre a visão. Não sei se eu cheguei a mostrar para a turma da Bruna, mas tem um vídeo do Brasil Paralelo muito legal, que ele fala como as pessoas estão usando mal, empregando mal o tempo livre delas. Sim. Então, tempo livre é para você ter um crescimento espiritual, é importante, e também um conhecimento, um crescimento intelectual, para que você possa conseguir desafogar sua mente de coisas supérfluas, né, que as pessoas não estão conseguindo. Então, você chegar em casa e ficar no celular ou na televisão, isso tudo as pessoas se enganam, acham que estão ali descansando, distraindo a cabeça, mas na verdade não estão. O que é a distração da mente, né? Desafogar a mente? É você fazer coisas que liberem hormônios, né? Que vão te ajudar. Então, uma atividade física, né? Uma leitura, um momento de lazer com a família, né? Natureza, local aberto. E aí a gente fala, de fato, que traz esse fato, né, para a nossa realidade, que os alunos, de hoje em dia, eles estão se formando, estão saindo da faculdade, mas não estão conseguindo consolidar o aprendizado. Então, é mais uma visão que nós temos aqui do Instituto para abrir a mente desse aluno. Então, a gente oferece o curso, né? Qualquer curso que a gente ofereça no Instituto, não é só para aquele aluno que quer aquela área. A gente oferece para que todos os alunos possam fazer e se identificar ou não, para ver se eles querem seguir essa área mesmo, né? Para ele ter uma abertura da sua visão. Gostei da microbiologia, vou seguir essa área. Não gostei, não vou seguir. Né? O não também já é uma resposta. Sim. E resolve muitas das suas dúvidas. Já descarta muita coisa. É, né? Isso aí.
Então, acho que as pessoas que querem entrar na docência ou que pretendem entrar na docência precisam ter, primeiro, noção de onde investir tempo, né, o dinheiro, a mente, para que depois elas possam, de fato, escolher o que seguir, né? Não é fácil, né? Então, primeiro, por isso que eu falo, você tem que gostar muito do que você faz, cara. Sim. Porque É exatamente isso que eu ia falar, porque o professor, ele tem que ter o mínimo de aptidão e ele gosta do que ele faz. Porque, por todos os fatores que você já comentou, seria talvez mais cômodo, mais fácil fazer uma migração para uma outra área dentro da profissão do que seguir a docência. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante, é extremamente satisfatório. Às vezes você encontra um ex-aluno seu na rua e fala, pô, lembro sua aula direto. Sim. Então, isso você chega em casa e fala, pô, que bom, cara. Missão cumprida. E assim, não é para desanimar quem está começando na carreira agora, né? Mas a gente tem percebido uma evasão, uma fuga mesmo dos docentes depois de tantos anos, né? Inclusive, eu vi um estudo, não lembro agora o autor, mas eu vi um estudo que falava exatamente isso. Do quão sobrecarregados os docentes estão ficando mentalmente, né? E a baixa remuneração, onde você acaba se desdobrando em vários durante o dia a dia para poder, né, dar a sua aula da forma correta e bem, e não estão tendo a recompensa financeira para pagar, né, as contas e o mínimo possível. Então, a gente tem percebido uma evasão, um abandono muito dos professores dessa área para seguir outras áreas, justamente por causa desse excesso de sobrecarga com baixa remuneração. Então, apesar da gente estar falando isso, não é para desanimar, porque a docência trouxe tudo que a gente tem até hoje, né? Sim. Então, assim, a docência, acho que para todos nós aqui... É prazeroso. É prazerosa. Talvez para você crescer profissionalmente, acho que é um caminho muito bom. Porque você ser uma referência ali na frente para muitos alunos, né, e você conseguir ajudar esses alunos a crescer profissionalmente, de qualquer forma você vai ficar marcada para eles, né? Então, E a docência te confronta também, né? O fato de você receber perguntas, receber questionamentos, às vezes você não sabe a totalidade daquela resposta, né? O que te faz acender um alerta e falar assim, poxa, não sei, eu devia saber isso. E a melhor forma de aprender é ensinando, né? Ensinando. Dar aula é difícil também, porque não basta só você gostar, você querer fazer aquilo. Como vocês disseram, tem que ter uma aptidão, porque você tem que manter ali a atenção, o aluno interessado, 30, 40 minutos durante 30, 40 alunos durante 2, 3 horas de aula. A pessoa trabalhou o dia inteiro, só quer ir embora. Aí você, como professor, você tem o poder de fazer o aluno se apaixonar por uma determinada área ou a pessoa nunca mais querer ver isso na vida dela. Tem muito disso também. Professores que têm muito conhecimento, mas não sabem passar adiante. Sim. Fica aquela aula maçante, cansativa para os alunos, só quer ir embora, não aprende nada, só quer que o professor faça chamada para poder pegar o ônibus e ir para casa. É difícil ser professor. Às vezes você não tem estrutura na instituição também, na área da saúde, voltada para isso. A gente vê muitas coisas normais na faculdade. Sim. E para o aluno isso não tem graça. A gente gosta de ver uma placa positiva, um verme no microscópio, em vez de só ver coisas normais, uma lâmina de hemato alterada. E na faculdade a gente vê muita coisa normal, porque a gente não tem estrutura para conseguir amostras, digamos assim, diferentes para os alunos verem. Sempre que eu dou aula prática, como eu trabalho em laboratório, eu sempre pego a amostra, porque eu, como aluna, eu sei como é chato você ir para a aula e só ver o normal. Sim. Porque o normal é o normal. A gente gosta... quem é aluno gosta de ver coisas diferentes. Eu adoro quando tem uma leucemia. Isso é horrível de falar. Isso é horrível de falar, mas eu adoro. Ele estava esperando isso, né, Túlio? Isso é horrível de falar, mas eu adoro ver uma leucemia. Mas esse é o que te destaca, né? Você saber sair do trivial ali, né? Do Gente, eu não tô normal, desejando que ninguém tenha leucemia, não. Mas a gente entende, a gente conhece a sua visão de personalidade. professor. Pelo bem da ciência, pelo bem da ciência. Nossa, quando eu vejo uma célula diferente no laboratório, sai pulando, chama todo mundo, né? Vem cá, todo vem cá. mundo. Isso aí. Esses dias eu vi uma Dante-cell no laboratório. Eu nunca tinha visto uma. Aí eu fui escrever o laudo para relatar. Aí vieram falar comigo, mas você vai colocar isso no laudo, o médico provavelmente não vai nem saber o que é, vai ligar para cá perguntando. Às vezes acontece também, eu monto o laudo e a pessoa fala isso comigo. Já me chamaram de chata no laboratório porque eu não gosto de fazer
coisas pela metade, coisas erradas. Aí já falaram que gostam de trabalhar comigo porque eu sou chata, porque os meus laudos são mais confiáveis. Pronto, já pode continuar sendo chata. Se são laudos confiáveis, pode continuar. Nossa, pra mim são os melhores elogios, assim. Quando E falam que eu sou chata com a bancada, pra mim, eu adoro. Porque são acostumados com profissionais que dão um jeitinho. Uhum. Pega uma amostra, faz um negocinho aqui, que não é o correto pra se fazer em alguns casos. E eu não gosto de fazer isso, porque é o meu nome que vai no laudo. Então, vai que esse laudo cai na mão de hematologista. Pode cair na mão de um médico que não vai entender o que está ali, mas vai que cai na mão de hematologista e o meu nome está ali. Com certeza. Então, é a nossa reputação também. Sem contar que é a saúde do paciente também. Sim, com certeza. E que dica você daria para os seus colegas que formaram com você ou que estão em vias de fato de formar agora e ainda não conseguiram oportunidades? Que dica valiosa você daria para eles? Network. Com certeza. Quase que 100% das oportunidades que eu consegui dentro da área foi através de network. Sejam chatos com os professores, façam perguntas, peçam e-mail deles, mande e-mail tirando dúvida. Não só na faculdade, né, Bruna? Faça cursos, conheça pessoas fora, né? Sim. Façam cursos. Se você não tiver a oportunidade de fazer presencial, faça online, depois faça EAD. Se você está fazendo um curso online, você tem um professor dessa matéria na faculdade, faça online, depois tire as dúvidas com ele. Qualquer oportunidade que você tiver para estudar e para conhecer pessoas, façam. Network, tem muita gente que acha, mas isso não vai me levar a nada, isso não tem relevância. Tem muita relevância. Muitas pessoas pedem indicação, muitas. E se você estuda aquilo, você sabe que você se mostra para a pessoa e alguém pedir indicação, ela provavelmente vai lembrar de vocês. Isso aí. Então, além de network, você tem que estudar. Porque não adianta você ter um network, aparecer uma vaga e você não souber nada. A gente recebe também pedidos de indicação, enquanto professor, coordenador. Túlio, a gente estava conversando ali fora, também recebe pedidos de indicação de estagiários, profissionais. E quando a gente recebe pedidos de indicação, as primeiras pessoas que vêm na nossa mente nem sempre são os alunos nota 10. São os alunos que correm atrás, buscam, falam assim, professora, estou estudando isso, estou buscando oportunidades nessa área, se aparecer alguma coisa, lembra de mim. Então, é isso que fica na sua mente, os alunos participativos na aula, aqueles que estão sempre na biblioteca, né? Então, isso faz diferença. Coisa importante, como que a empresa te conhece? Pelo currículo. Teve uns tempos desses que uma colega de profissão estava falando, Túlio, eu acho que eu ganho pouco. Eu falei, você queria ganhar quanto? Ela, X. Eu falei, faz o seguinte, se você recebesse o seu currículo hoje, você se pagaria isso? Ela, não. Então, como é que você enfeita o seu currículo? Coloca informação nele, isso aí. Entendeu? A forma que você monta seu currículo é muito importante também. Eu já vi no laboratório, às vezes a pessoa coloca uma foto lá toda sorridente, nada profissional a foto. Aquilo já, para algumas empresas, já descarta a pessoa. Você pode ter a experiência que for. Às vezes, só por essa parte do currículo, a empresa já te descarta. E a forma como você elabora ele também é importante. Não só as informações, mas a estrutura dele também é relevante. O principal conteúdo, né? Vou trabalhar em hematologia. Quantos cursos de hematologia você tem? 0. Vai trabalhar em microbiologia. Quantos cursos de microbiologia você tem? 0. Você aprendeu só na faculdade? Tá. Às vezes, quando eu fazia entrevista, eu falava assim, você vai fazer tal coisa. Descreve para mim o que esse meio de cultura faz. Pessoal, não sei. Como é que você quer trabalhar na microbiologia? Entendeu? Então, você tem que saber o que você está fazendo. Você vai sair da faculdade, tem que lembrar que tem mais centenas de alunos igual a você. Todo mundo fez a faculdade. Agora, quem vai ter o diferencial? Quem vai ter aquele destaque? Vai comparar o seu currículo do seu colega que formou junto com você. Aquele que fez um curso, mesmo que seja em alguma área, né? Microbiologia, hematologia, né? Qualquer área que ele tenha aptidão ou queira atuar, ou aquele que não fez nada. Quem vai ter destaque? Quem fez o curso. Isso é até uma matemática lógica, né? E aí, óbvio que a pessoa lá dentro do trabalho, do emprego, ela vai ter que se mostrar eficiente, que ela vai ter que se mostrar proativa, né? Que são características interessantes. E outra coisa, quando você vê um currículo da pessoa cheio, assim, você entender, né? Meu primeiro ano de faculdade, eu fiz o primeiro período, o segundo período já fui monitor de anatomia, né? Então, quantas monitorias você fez, quantos cursos você fez? Se na época da faculdade você estava estudando, se ainda
dedicava seu tempo para fazer uma outra atividade para enriquecer seu currículo no futuro, mostra que se eu coloco esse cara na minha empresa, ele vai fazer de tudo para continuar crescendo aqui. Sim. Entendeu? Então, isso é também uma característica de proatividade. Entendeu? Não tem que ser reativo. Né? Exatamente. O copo quebrou, eu vou recolher os negócios. Aí o copo tá aqui, ele caiu, quebrou de novo. O que eu vou fazer para esse copo não cair mais? Entendeu? Então, as pessoas... Eu aprendi isso muito trabalhando na Coca-Cola. O pessoal lá sempre chegava com um problema. Túlio, tá com isso? Falei, velho, não me fala o problema não. Qual que é a solução? Entendeu? Então, a pessoa tem que ser assim. E quando você vai... Pra você ter ideia, teve uma época da minha vida que eu trabalhava em Ares pela manhã, Aracruz à tarde, de Aracruz voltava e ia pra faculdade à noite. 3 turnos. Chegava em casa exausto. E ainda arrumava tempo para tirar 1 hora, pelo menos, para ler ou estudar. Foi a época que eu era mais ativo, cara. Que eu mais estudava. Por quê? Eu tinha que dar meus pulos. Se você entra num círculo vicioso de, eu vou descansar. Não, cara. Então, vamos para quebrar. E outra coisa importante é que nem sempre, a Thaís até comentou, nem sempre um aluno de destaque na faculdade vai ser um bom profissional. Então, para ser um bom profissional, tem uma série de requisitos, né? Que, óbvio que além de domínio de conteúdo que você consegue estudando, se aperfeiçoando, fazendo cursos, né? Você tem que ter esses outros pontos, né? Ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa educada, uma pessoa que sabe lidar com o outro, que dá bom dia, né? Ao porteiro, literalmente. Relações interpessoais hoje em dia conta muito, né? Porque não adianta nada você ser o cara do laboratório e ser arrogante com as pessoas que trabalham. Ninguém gosta de trabalhar com você. Então, isso é muito importante mesmo. Sim, já teve casos da gente indicar aluno, ficou 1 mês, 2 meses, mas chegava atrasado, não tinha compromisso, né? Então, às vezes, falta isso em muitos alunos, muitos estudantes hoje em dia. Então... Outra coisa também que eu já reparei é que alguns estudantes, eles não gostam de aprender com técnico. Acha que técnico não sabe nada por ser técnico, por não ter um curso superior. Mas a verdade é que tem muito técnico por aí que sabe muito mais que biomédico experiência, formado. né? Mandar um abraço. Regina Célia, técnica de laboratório, velho. Coloca no chinelo 90% dos biomédicos que eu conheço. E todo mundo tem alguma coisa para ensinar para alguém. É incrível. Se eu quisesse escrever um livro da minha vida, seria totalmente diferente da do Túlio, da Bruna, da Thaísa. Então, assim, eu acho que é uma visão que a gente vai adquirindo que ninguém é descartável. Ninguém... A não ser que a pessoa seja isso, uma pessoa ignorante, né? Que não... Agora, se uma pessoa for, no mínimo, educada, atenciosa, empática, né? É uma pessoa que tem a agregar na sua vida, com certeza, alguma coisa ela vai agregar, porque a história dela foi totalmente diferente da sua. Então, todo mundo tem algo para agregar na vida do outro. Isso aí a gente só vai conseguir conhecendo e permitindo, né? Se conhecer também. Então, acho que é algo que você consegue também com o network, né? Então, realmente o network está envolvido... Acho que em quase tudo aí que a gente falou. Nossa, durante a faculdade, nos meus estágios, eu aprendi muito com técnico. Muita coisa que você aprendia com técnico. Porque laboratório tem mais técnico do que biomédico. Nossa, todos os setores eu aprendi muito com técnico. Vou fazer um merchan, né? Do curso que vai rolar dia 23 de setembro. Ouvi dizer com o tal de Túlio. Vai ministrar Gandra. É difícil o nome, mas é chique, né? Ninguém acerta. Gente chique é outra coisa. Curso no Instituto Mesclar. O que eles vão aprender lá, Túlio? Fala pra gente. Microbiologia aplicada à Full biotecnologia. Isso. Vai ter tanta parte de microbiologia clínica, microbiologia industrial e microbiologia de alimentos. Aí vocês vão entender por que uma coisa faz desse jeito, por que outra faz outra. Entendeu? E a gente vai pegar quem não sabe nada de microbiologia, aquele aluno que nem estudou microbiologia ainda, ele pode fazer o curso? Pode fazer o curso que vai ser do início até o avançado. Mas prepara porque vai ser conteúdo, ó. Pauleira. Pauleira. É assim que tem que ser, né? Se for basicão, ele tá na faculdade. Tá fazendo a mais pra... Né? Recomendo muito o curso deles. Vocês vão até ter pesadelo com microbiologia no final de semana. Vão sonhar com a superbactéria, né, Túlio? Vou levar. Comedora de cérebro aí. A aula dele é uma aula super diferenciada. Vocês vão gostar. Aí, viu? Não somos nós. Somos a própria Bruna que fez o seu curso que tá falando. Vida louca. Então pode Essa confiar. é a melhor propaganda. Prova social. É a aluna do instituto aí que tá falando. Mas... Certo? Eu acho que a gente, assim, primeiramente agradecer. Não foi à toa que a gente escolheu vocês dois. A gente pensou muito, porque acho que a Bruna, ela foi uma aluna de destaque durante toda a graduação, uma aluna que foi parceira tanto durante, né, o momento de graduação como no instituto. A gente percebia que ela queria ir além. Eles estão falando que eu era chata, que eu não saía do pé deles. Resumindo, é isso. Não, mas no resultado ali, ó, você mostrava que a chatice era recompensada. Então, mostrou resultado. Então, a gente pensou muito em alguém que poderia passar a visão de um aluno, quando foi aluno, e agora como profissional, como conseguiu êxito, né, na profissão. Por isso que a gente te convidou.
E a gente fica muito feliz porque viu que você está galgando os passos que eu acho que a maioria das pessoas sonham, né? Quando sair da faculdade. Do emprego, de estar conseguindo abrir as portas porque você se dedicou. E... Parabéns, inclusive, né, Bruno? Quando a gente pensa mesmo em alunos que se deram bem, recém-formados, a gente pensa na Bruna. E a felicidade do professor é essa, né? Sim. Porque a nossa felicidade é ver um aluno bem-sucedido. A gente, né, já falamos aqui quão difícil é a docência e acho que para a gente se manter na docência, a gente precisa desse feedback, desse tipo de aluno. Então, acho que você foi escolhido e a gente tá te parabenizando por isso. E o professor Fera Túlio, acho que... né, Carteirinha já. Carteirinha, já é sócio aqui nosso. Primeiro curso. Primeiro curso. Primeiro podcast. Isso aí, primeiro podcast. Primeira Ferrari. Nada mais justo. Primeira Ferrari vocês vão pagar pra mim. Capaz de a sua Ferrari chegar antes, do jeito que você tá, ó. Deus quiser. O cara é tudo, o cara é isso, o cara é... Pô. Mas você também, assim, é uma referência. Eu acho que a nossa amizade aqui, eu pude intermediar um pouco isso. Ela surgiu de uma oportunidade que você me deu. E olha que eu já era professor, já era formado. Mas eu falei, cara, eu não conheço nada das análises clínicas. Olha só. Os alunos acham que às vezes você só pode procurar uma oportunidade enquanto está na graduação. Não, eu já tinha me formado, já tinha acho que 5 anos de formado. E tem que ter humildade para reconhecer humildade. também, né? Eu falei, aqui, bati na porta, você pode deixar eu acompanhar a sua rotina, né, Túlio? E aí ele falou, lógico, chega aí todo dia tá horário. Eu fiquei uma semana, conheci a análise clínica, porque eu tive pouca experiência. E aí eu falei, cara, gostei, mas não é para mim, não quero isso, não quero, né, análises clínicas, mas é aquilo, o não que para mim já me respondeu muita coisa. Então, Túlio, a gente não tinha como não convidá-lo, porque é um cara extremamente inteligente, já está mais que provado, né, Thaisa? Com certeza. Tô no caminho. Não, e é isso. Vamos escrever um livro, né? Vamos. De micro. Você e o Glauber. Eu quero a participação nesse livro aí, mesmo que seja o Glauber foi o menino que eu dei a oportunidade. É isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Espero que a gente se encontre mais vezes fazendo podcast ou nos cursos. Quem sabe a Bruna virando professora, vai dar um curso com a gente, Isso né? aí. Ah, eu adoraria. Então, se a gente quer, com certeza, mais parceria aí é o que a gente procura. Isso aí. E até vocês a que próxima. queiram se inscrever, a gente está com apenas uma vaga. Pro né, curso Thaisa? do Túlio, Pro curso do dia Túlio. 23 de setembro, no Instituto Mesclar. É isso aí. Muito doido. Bom, e a gente queria também presentear vocês por ter topado. A gente está trazendo aqui, ó, uma camisa para vocês do time Mesclar. Aí, ó. Nosso time só está crescendo, a gente quer que cresça cada vez mais. E vocês são Espero que vocês especiais pra gente. gostem, né? É, isso aí. Vestir a camisa. Vamos ver se vai caber, né? Porque o Túlio não para de crescer. Daqui uns dias eu vou começar a tomar anualizante. Não vai ter tamanho depois pra você. Aí. Ó, o time crescendo, timão, hein? Vou treinar com ela hoje. Isso. Valeu, Então, valeu, pessoal. Obrigadão mais uma Obrigada. vez. Tchau, tchau.